Tem uma outra coisa também que desde ontem a gente tem comentado, tem repercutido bastante, né? Estão aqui nas nossas conversas, nas nossas discussões ao longo do dia, que foi, na verdade, a derrota do Brasil. Essas duas fotos aí, gente, eu peguei lá do site da FIFA, né? Brasil tomou um 4-0 ontem pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A Argentina 4-0 não, 4-1 na verdade, né? E aí a Argentina já está classificada e o Brasil ele está aí acompanhando. Assim, é uma situação até um pouco confortável, né? Mas o Brasil ainda está buscando a sua vaga para a Copa do Mundo de 2026. Então foi isso, 4-1, aconteceu esse jogo em Buenos Aires ontem, terça-feira. Mas tem aí uma situação até, digamos, confortável na tabela para o Brasil, então, ter a sua vaga, como eu disse, na Copa de 2026. Foi o final da 14ª rodada, o Brasil está com 21 pontos na quarta colocação, ele tem 6 pontos acima da última colocada, que é a Venezuela, que pode disputar aí uma repescagem para as eliminatórias. E o que a gente tem, então, 4 rodadas para essa competição. E ele tem pela frente o Equador em junho, dia 4 de junho, o Paraguai em 9 de junho, o Chile em setembro e a Bolívia em setembro também. Então, é um pouco do que a gente está acompanhando. Agora, mais do que isso, mais do que, enfim, né, mais um resultado vergonhoso para a história do Brasil, ainda que seja Argentina, que seja uma grande seleção, campeã, tricampeã mundial também, né? Tem 3 taças da Copa do Mundo. Eu trouxe aqui um pouco dessa notícia, né? Enfim, desse jogo que aconteceu ontem, porque, primeiro, desde ontem a gente tem falado a respeito, tem, por exemplo, uma manifestação que muita gente comentou, que é o Rafinha, que ele esteve num podcast junto com o Romário, e ele disse que ia destruir os argentinos, enfim, fez várias provocações. E aí ontem, no final do jogo, olha só, vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com ele. Tá aqui, olha só. Tem uma seguinte situação, o repórter cinematográfico Marcelo Bastos trouxe aí o Rafinha da saída de campo, o Dibu vai lá e dá aquela... o Dibu não queria... Provocado, tá vendo? Imagina, né? Não, lógico que ele foi para acertar o Rafinha, é lógico. Isso é evidente. Para que ele vai sair lá do gol e na direção do meio campo do Rafinha para arrumar confusão? Felizmente, as colocações do Rafinha não justifica o que o Martínez fez, mas foram, sem dúvida nenhuma, direcionadas a ele. Enfim, aí também tem um outro vídeo, enfim, que é lamentável, mas eu acho que é importante a gente também poder mostrar aqui. Esse não foi tão, assim, na minha avaliação, não foi tão repercutido como deveria ser, mas é mais um episódio de caso de racismo evidente. Tá aqui, ó, é um torcedor argentino que ele faz esse gesto e ele foi flagrado por um torcedor brasileiro. Acho que ele é do Internacional, não sei o que é. Ele tá aí nesse time aí. Olha lá. E assim, né, dessas questões todas que estão colocadas, né, porque o gesto racista, ele é feito por um garoto, assim, que aparenta, assistindo esse vídeo, que tem um fenótipo ali muito indígena, muito forte, e quem grava o vídeo e chama o garoto de racista é um homem branco, né? Mas a gente já sabe, porque isso é mais um caso entre todos os outros que a gente tem acompanhado de racismo contra jogadores brasileiros, e esse é mais um, né? E a coisa está ficando tão cotidiana e tão, digamos, normalizada, apesar de todas as manifestações, as notas de repúdio, tudo que a gente tem acompanhado de grupos, de clubes brasileiros, mas o que parece é que quando sempre vai ser referido, se refere aos jogadores brasileiros, tem sempre esses gestos racistas. Então,
é muito difícil a gente tentar fazer algum enfrentamento quando, de fato, há uma impunidade. Quer dizer, não teve nenhuma manifestação da própria FIFA, por exemplo, ou do próprio clube argentino, né, da própria Argentina sobre essa questão, e as pessoas acabam ali assimilando isso, normalizando, né, que é o que acaba fomentando cada vez mais esse tipo de manifestação racista e preconceituosa. Então, é mais um episódio lamentável quando os jogadores brasileiros estão em campo e existem esse tipo de postura. E aí, a partir disso, gente, eu trouxe aqui para a gente poder conversar a jornalista, que é também professora de educação física. Ela tem experiência nessa área de jornalismo esportivo, ela estuda esportes e humanidades, que é a Magali Lameira, Magá Lameira, e a gente vai trocar uma ideia um pouco sobre essas questões. Por quê? Porque parte das nossas discussões aqui, ela faz parte do grupo de estudos esporte e humanidades da Unicamp, que é onde ela faz o doutorado dela e que justamente ela discute, ela fala sobre essas questões das coberturas jornalísticas e as questões afirmativas, que é algo que a gente tem discutido sempre aqui. Então, quero trazer a Magá Lameira para estar com a gente aqui. Boa noite, Magá, tudo bem? Você Boa noite, Thalita. Sim, estou ouvindo. Você também está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, Magá, eu estava aqui trazendo um pouco, né, do resultado desse jogo vergonhoso, digamos, né, para nós brasileiros aqui, do jogo do Brasil, né, que a gente tomou essa goleada de 4-1, e isso fomenta, evidentemente, né, nós somos ainda, né, somos o país do futebol, e claro que isso fomenta todo tipo de debate, de discussão. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre alguns dos questionamentos todos que eu tenho acompanhado, né? E não é só a partir desse jogo, mas já tem de longa data, inclusive a partir dos resultados todos, né, da seleção masculina de futebol, sobre esse contexto atual desses jogadores. Então, muito do que a gente ouve esses atletas querem mais a vida do jogador, mas não querem jogar bola. São jogadores que saem muito novos aqui do Brasil e vão para a Europa e ficam multimilionários muito cedo. Isso também acaba sendo um fator. Então, eu queria te ouvir um pouco como é que você avalia esse contexto, se isso de fato resulta nos resultados. Por exemplo, hoje eu vi muita gente relembrando as seleções de 2006, de 2002, que é aquela seleção que trouxe o último campeonato, né, o último título da Copa do Mundo. A gente fica meio saudoso, inclusive, daquela seleção ali que tinha Ronaldinho Gaúcho, Cafu. Então eu queria te ouvir como é que você tem avaliado, assim, né? Como é que você pensa esse contexto, esses jogadores, e se isso de fato acaba gerando o que a gente viu desses resultados todos da seleção masculina de futebol. É importante frisar isso, porque a gente vai falar, inclusive, sobre a seleção feminina também. Com certeza. Boa noite a todos. Thalita, é um prazer estar aqui, né, podendo compartilhar um pouco do que eu estudo e poder falar de futebol sendo mulher, né, porque ser mulher e falar de futebol já é um grande passo para a gente, como mulher, e ainda duas mulheres aqui falando de futebol é impressionante, assim. Primeiro porque há um lugar de credibilidade, né, provavelmente muitas pessoas, quando veem duas mulheres falando sobre futebol, deve estar com o pé atrás, falando, será que elas vão abordar o tema da maneira que correta. Os homens entendem que tem que ser abordado, entendeu? Porque, exato, não há um correto, né? Há uma maneira que você tem que abordar. E então é muito interessante poder estar aqui com você. Eu vi os vídeos, né, que você colocou agora no começo da apresentação. Acho que a gente tem que pensar em várias coisas, né, quando vai falar sobre a seleção brasileira. E a principal, para mim, hoje, né, como reflexão minha, é que a gente precisa tirar de dentro, assim, né, da gente, essa concepção de que a seleção brasileira de hoje é a mesma seleção brasileira que a gente
pegou lá atrás, né, no último título, no Penta, em 2002, porque o futebol mudou, né? O futebol está cada vez uma indústria mais forte, né? Ele é o grande espetáculo do esporte, óbvio, ele ocupa todo esse espaço de espetáculo, gera esse grande entretenimento, porém, ele está de uma maneira tão profissional, e também a gente tem que pensar que 2002, a gente está falando de 23 anos, né? Faz muito tempo. Naquela época, a gente não estava tão longe com a internet, com a divulgação. Hoje em dia, qualquer clube tem acesso ao trabalho de qualquer outro clube. Então, é muito mais rápido que os clubes consigam se equiparar uns aos outros, né? E, lógico, quem tem mais dinheiro vai ocupar um lugar melhor, né? É sempre esse lugar de privilégio, né? As seleções mais ricas, os países que têm mais dinheiro, que investe mais, vai ter, que tem uma organização melhor, vai ter um espaço melhor. Hoje, no Brasil, a gente pensa, os jogadores não estão bons. Realmente, quando você vê a seleção jogando, tem muito jogador ali que poderia ficar em casa e vir outros jogadores. Mas hoje o Brasil também não tem esses jogadores, né? O meio-campo do Brasil falha muito. Tem algumas peças muito boas, né? Tem um goleiro bom, tem atacantes bons, mas não tem um meio-campo forte, não tem uma zaga forte, e isso vai influenciar no resultado final. Aí a gente fala de uma Argentina, né, que foi campeã mundial, acabou de ser campeã mundial, um time organizado, o Brasil vem com um elenco já com jogadores que são jovens ainda, que ainda não tem tanta experiência. O Rafinha foi muito infeliz, né, na fala dele, porque se você já gera uma ansiedade para você mesmo e dá uma força para eles, né? Eles já estão lá em cima, ainda você vem com essa, então a provocação no final nada mais foi do que a resposta à provocação dele. Então é muito difícil quando a gente pensa nesse todo, entendeu? A gente não pode mais falar, o Brasil tem camisa, uma camisa pesada. E aí, quando eu falo até em jogadores, a gente precisa hoje também saber separar, Thali, jogador de atleta. O futebol hoje pede atleta, não pede mais jogador. Não dá mais para ser um Romário que não vai treinar e chega lá e faz tudo, entendeu? Porque ele tem talento, porque ele é o cara, porque ele é o futebol arte, porque ele era banheira também. Hoje em dia não tem mais banheira, não dá para ter banheira. Futebol já não dá mais isso. Hoje um jogador tem que ir e voltar, ele tem que saber tudo, um pouco de tudo. Não dá mais para ele ser só uma coisa, entende? Mudou muito o futebol. E isso fica muito evidente para o Brasil hoje. Mas se a gente parar para pensar, saiu o relatório da FIFA esse ano, né? De 2024, onde o Brasil saiu do Brasil, né? O Brasil transferiu 2.350 jogadores. Então, é o país que mais transfere jogador. O segundo lugar, que é a Argentina, tem 1.217. Então, o Brasil transferiu quase o dobro, em comparação à Argentina, de jogadores para o mundo, entendeu? Isso quer dizer que a gente ainda produz grandes jogadores. A gente ainda vem até o Brasil, olham para o Brasil como esse grande celeiro de jogadores de futebol. Mas dentro do campo, a gente não está sabendo fazer essa ligação. Não está sabendo que essas peças não estão, e não adianta falar, não teve tempo, né? O Dorival não teve tempo, mas nenhum outro técnico tem tempo, porque eles jogam nos clubes. Aí quando vem para jogar na seleção, é esse apanhado mesmo, você tem que entrosar aquilo ali. Então, lógico, a Argentina vem de um entrosamento já da Copa, concordo com isso, acho que era muito difícil o Brasil ganhar da Argentina mesmo, vamos lá, é um elenco muito, muito forte, muito organizado, né? E o Brasil ainda está se organizando, mas a gente não pode esquecer que o Brasil vive sempre defendendo o Dorival, não pode falar que está esperando o Neymar. Não tem que esperar o Neymar, entendeu? Não dá mais para esperar o Neymar. Precisa usar o que tem em campo. Não adianta mais, senão vai 7-1 atrás de 7-1. Se ficar esperando que um jogador defina tudo, não dá. E a gente vem dessa herança que ficou lá atrás de que tem o grande salvador. Não tem mais esse grande salvador. O futebol depende dos 11 ali. Se não tiver, não vai dar certo, entendeu? Mas parte desse problema, né? É um problema em relação à questão dos resultados que a gente tem.
Me parece, dentro do que eu tenho escutado e das discussões, são três argumentos que eu já escutei. O primeiro que eu ouvi hoje, inclusive eu conversava com um amigo que também gosta muito de futebol, e ele diz: o Brasil não tem técnico mais. Os técnicos brasileiros já envelheceram, assim, quer dizer, já tem uma escola antiga, que é Dorival Júnior, Luxemburgo, enfim, esses técnicos todos, que o ideal seria trazer um técnico europeu, por exemplo, o Guardiola, porque esses jogadores estão lá, então eles estão mais identificados com aquele futebol. Isso é um argumento. O outro argumento que eu também já ouvi muito e que, sei lá, eu acompanho um pouco dessa opinião, que é a, digamos aqui, neymarização dos jogadores. Ou seja, o Neymar, ele tem uma escola. Eu estou fazendo aqui criando esse neologismo, mas é isso, ele tem uma escola que aí esses garotos todos, né, esses jovens jogadores, eles seguem um pouco dessa linha, dessa forma de atuar mesmo, a postura deles. E o outro ponto é justamente o fato deles não estarem no Brasil, deles o tempo todo se jogarem fora, irem muito novos, irem muito cedo para lá, né? O Endrick acabou de fazer 18 anos, já está lá, um grande jogador, na minha avaliação como palmeirense que sou. Eu acho que a gente tem o Estevão, que para mim é muito melhor que o Endrick, na minha opinião, está ainda, e espero que permaneça no Palmeiras, mas enfim. Mas o Endrick é isso, né? Enfim, explodiu, um grande sucesso no Palmeiras, já foi embora também. Eu não sei se isso tudo acarreta na situação que a gente tem da seleção hoje também. Não sei se você concorda que todos esses aspectos configuram também com essa seleção que tá todo mundo, cadê? Não tem mais, tá todo mundo decepcionado, magoado, quer dizer, acabou, aí fica criticando, porque a molecada que só quer saber jogar videogame, que quer ficar atrás de mulherada, que também isso também não é nenhuma novidade para jogador de futebol, né? Vamos combinar. Mas, enfim, tem uma crítica que também é um pouco geracional, né? Porque, por exemplo, quando você fala 23 anos, quer dizer, muitos desses meninos nem nascidos eram ainda quando a gente ganhou o último campeonato, a última Copa do Mundo. Você concorda que isso tudo também faz parte? Esse é o problema que a gente tem? Thali, eu vou respondendo assim, na verdade, não é uma resposta, se fosse exata, seria maravilhoso, né? Não é. Mas eu vou respondendo e vou trazendo novas reflexões aí para a gente discutindo. Em relação a técnico, eu não acredito que seja um problema e nem que a gente precise de técnico do exterior. O Brasil forma técnicos direto. Tem a licença A da CBF aqui, que forma, as universidades formam grandes alunos que se dedicam à parte técnica, que estão dentro de grandes clubes e não têm oportunidade. E quando tem, não tem tempo de se desenvolver a ponto de poder mostrar a sua qualidade. Então, o que acontece? Lá na Europa, eles têm esse tempo do cara se desenvolver, do cara errar, do cara conseguir continuar, do cara mexer no time. Isso existe. Aqui a gente não tem esse tempo. Aqui, se perdeu 3 jogos, tchau, 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 tchau. Então, assim, é muito fácil a gente achar que só existem aqueles 5 técnicos, né? Sempre a mesma coisa. A gente vai Felipão, daí a gente vai atrás o Diniz, que foi um novo, né, que a seleção colocou ali, que foi até diferente, mas que ele nem teve esse cargo, né, como técnico, ele estava lá interino, né, ele só ficou um tempo. Então, assim, mas a gente vem sempre atrás dos mesmos técnicos, né, sempre são os mesmos nomes, e sendo que o Brasil tem grandes nomes que acabam ficando em séries que não é a Série A, porque não tem esse espaço, e aí o Brasil começou a importar técnico, achou que, e aí veja só, Thali, por isso que eu vou te trazer uma reflexão, vamos lá, hoje dentro dos clubes a gente tem um monte de técnico do exterior, a Argentina produz técnico, Portugal, né, tá lá no Palmeiras, um técnico português, aí vamos lá, hoje, em relação a esquema técnico e tático,
tem grandes auxiliares que ajudam os clubes, tem preparador físico, há um lugar de profissionalização e que falta, né, como a gente viu na seleção ainda, um pouco dessa parte de condicionamento que poderia ser um pouco melhor, mas tem jogadores que estão ali que são da Europa, então não dá para entender muito. Porém, se você parar para pensar, o que um técnico português pode sentar com um jogador que acabou de sofrer um caso de racismo, caso número 1000, e falar para ele, cara, eu tô te apoiando, sendo que no país dele isso nem é crime, sendo que ele nem liga, ele é indiferente a isso. Como que um cara desse vem para um país e tão pouco faz questão de entender sobre a cultura desse país, sobre como esse país se desenvolve, sobre em cima do que esse país se desenvolveu, entende? Então, assim, a gente traz para cuidar dos nossos jogadores e às vezes de meninos, como a gente viu, né, a fala do jogador do Palmeiras, Ai, agora me fugiu o nome dele, não sei se... Racismo? Isso. Racismo? Isso, Eric, eu não lembro agora. Isso. Enfim, a gente vê a fala dele desesperada, porque ele já entende, ele já tem um letramento racial que faz ele entender que dentro desse país aqui é crime, mas ele estava no Brasil? Ele não estava no Brasil. Então, assim, vamos internacionalizar o campo de futebol para que essas pessoas, porque elas fazem, porque sabem que vão sair impune. Porque a gente tem uma lei aqui e fora daqui não existe essa lei. E aí vão esses meninos tudo embora, e aí chega lá, não rende o que era para render. Porque a preparação foi diferente. 2, porque eles não conseguem se inserir, né, dentro de todas as camadas, porque um jogador, ele não é só estar ali jogando bola, ele é um ser humano, ele tem sentimento, ele também precisa ser acolhido, ele também quer ser aceito quem ele é, como ele é, e tudo isso, quando a gente olha, né, será que tá dando super certo eles na Europa? Será que tá sendo super legal para eles? Poxa, como que o Vinícius Júnior consegue jogar, mesmo passando por tudo isso, né? E ainda assim, consegue ser o melhor do mundo. Não é fácil, porque são muitas camadas. Então, para mim, a falha não está no técnico, não está nos jogadores. Temos que ter um elenco melhor, sim. O técnico também precisa melhorar. Porém, a maior falha está na direção, tanto nos clubes aqui do Brasil, como na seleção brasileira. A gente vive um amadorismo externo. Então, dentro do campo é profissional, fora do campo é amador. Aí o cara que é o gerente de futebol de um grande clube brasileiro, ele é clubista. Ele não é um cara que está trabalhando para isso. Não, ele coloca o sentimento na frente. E isso pesa nas decisões, no que vai fazer. Tem que profissionalizar esse futebol, entendeu? Então, quais são as decisões que estão sendo tomadas para a gente chegar nesse resultado dentro de campo? Porque a gente está vendo só o final. Mas tem que trocar lá em cima. E você sabe que, mesmo quando se a gente vai falar de futebol feminino, mesmo que a gente fale dos casos de racismo, a gente sabe que lá em cima continua o homem branco, hétero, ocupando esses lugares e dando risada e fingindo quando precisa ser de que, eu não concordo, nossa, realmente, vamos tomar atitudes drásticas. Mentira, nada acontece. É sempre o milésimo caso isolado e nada muda, entendeu? Como o caso do presidente da Conmebol, né? Que fez aquela piada enfim, depois fez uma nota de repúdio, quer dizer... porque esse é um outro ponto também importante que você trouxe, porque dizem que, na verdade, a seleção brasileira é a seleção da CBF, não é a seleção do Brasil. Então, quer dizer, quem determina muitas vezes o elenco não é nem o técnico, é o presidente da CBF, é aquele empresário que quer ter aquele seu jogador, quer dizer, então virou um modelo de negócio, ou seja, o futebol atrelado cada vez mais aprofundado numa lógica de mercado, né, Magá? Eu acho que tem esse ponto também. Exato. E aí a gente fica, né, nesse sonho de Neymar, né? Tudo tem que ser Neymar. O Neymar é isso. O Dorival espera o Neymar para ser o grande capitão. Hoje o Brasil não tem essa liderança, porque nem do técnico vem esse olhar de liderança. E aí quando você falou, né, que você colocou também do Neymar,
a gente precisa pensar nisso também em relação ao Neymar, né? Essa ideia de que a seleção brasileira precisa de jogadores como o Neymar, e não precisa, né? A gente só precisa de um grande direcionamento dentro de campo, e que esses jogadores se sintam parte desse elenco, né, e que seja organizado dentro disso, e hoje a gente não tem isso, então é muito difícil. E assim, há um lugar de conforto, porque a Copa do Mundo, agora, a próxima Copa, vai ter mais seleções. Então, para eles, é muito cômodo saber que são 6 que se classificam. Então, imagina, 48 seleções que vão ter, 6 vão se classificar aqui. O Brasil, obviamente, está com, né, praticamente classificado, só se, nossa, conseguir ir além aí do que a gente imagina. Fora isso, é muito difícil o Brasil não ir para a Copa, então há um lugar de conforto. Mas essa questão que você trouxe do Neymar, a gente precisa refletir, porque, e também, Thali, e isso a gente tem que olhar também pela imprensa, né, a gente, né, como jornalista, e perceber que há também esse jeito de ovacionar o Neymar sempre, né? O Neymar, eu falei aqui no começo, a gente tem que entender que hoje o futebol não dá mais para jogador, tem que ser para atleta. O Neymar é jogador, né? Ele é jogador. Ele acha que se ele fizer igual o Romário, tá tudo certo, que ele tem talento, mas hoje só o talento não basta, né? Hoje tem que ser... Né, inclusive. Não tá fazendo, isso. porque não tá dando resultado nenhum. Exato, porque vive machucado, porque só o talento não basta, tá vendo? Se não treinou direito, também vai lesionar. Então, assim, o treinamento, ele é tão importante quanto o jogo. E se não enxergar isso, então o Cristiano Ronaldo é um grande exemplo, né? De um jogador que consegue manter uma qualidade de futebol alta numa idade já mais avançada, porque ele é atleta. E isso, a gente não valoriza isso aqui no Brasil, a gente ainda fica procurando esses talentos isolados. Não, a gente tem que começar a olhar para o coletivo e parar de achar que essa seleção brasileira de hoje é a seleção brasileira que jogou lá em 2002, porque ela passa longe, só veste a mesma camisa. Mas de elenco, infelizmente, a gente deixa muito a desejar. Agora, tem um outro ponto também que eu tenho acompanhado, que as pessoas falam, já tem um bom tempo, inclusive, em razão justamente do resultado dos jogos da seleção masculina, né, de futebol brasileira, que o Brasil está carente, que não tem heróis e ídolos do esporte. E aí eu queria justamente te perguntar e te ouvir, porque aqui, né, você abriu sua fala falando isso, né? Nós somos 2 mulheres aqui, a gente tem esse contexto novo de um futebol feminino ali galgando um espaço, né? Que tem cada vez mais um espaço. Agora tem jogos dos campeonatos femininos que passam na Globo, por exemplo. A seleção feminina tem ganhado cada vez mais visibilidade, as pessoas têm se interessado mais. E aí comigo mesma, Magá, eu fico pensando, né? Pô, a gente tá sem, de repente, herói, ídolo no futebol masculino. Mas no feminino nós temos a Marta, por exemplo. Ou então, se pensar no esporte, a gente tem uma quantidade de mulheres medalhistas olímpicas, por exemplo, né? A última Olimpíada foi a Copa das Mulheres, pelo menos para o Brasil. E aí a gente tem uma dinâmica que sempre vai pensar em ídolos do esporte brasileiro, só eles sendo homens. A gente não pensa em mulheres, assim, por exemplo, todo mundo fala do Neymar, mas, pô, a Marta, ela carrega com ela incontáveis títulos, incontáveis marcas, inclusive o número de gols, por exemplo. Mas a gente tem aqui, claro, mais uma faceta dessa nossa realidade, que ela sempre vai olhar, inclusive nesse mundo, nesse contexto completamente masculino e machista, portanto, que não olha para essas atletas femininas como ídolas, né? Como pessoas que podem sim, e ídolas inclusive dos homens, né? Não só das mulheres.
Sim, não há uma construção para a gente, né? E aí a gente vai ter que esperar a próxima geração, né? Essa geração de agora, para ver como que ela vai transitar em relação a essa ideia de ídolos, né? Porque a gente vê grandes atletas brasileiras hoje que estão tomando esse espaço. Então, as gerações que vêm agora vão enxergando isso. Mas veja, Thali, quando você olha lá para trás da gente crescendo, eu cresci assistindo Fórmula 1. Que mulher que tem na Fórmula 1? Né? Por que meu pai assistia Fórmula 1? Porque havia essa regra do meu pai estar na televisão no dia dele de folga para assistir o futebol e a Fórmula 1, e era o futebol masculino, e era a Fórmula 1 masculina, e era, se fosse algum outro esporte, o masculino. A gente interiorizou isso. Então, até mesmo eu, por muitos anos, meus ídolos eram homens, sempre foram homens, porque eu não olhava para o esporte feminino, e eu fazia o esporte, né? Eu, como mulher, fazia um esporte, mas ainda assim, eu, como fui nadadora, eu escolhi um nadador masculino do que uma nadadora, né? Eu tinha como ídolo um nadador, porque essa foi a construção que a gente teve, né, de sempre olhar o esporte nessa lente masculina. Mas agora eu sinto que a gente vem com um novo olhar, um novo movimento. Então, a Marta é o grande, né, foi aí o grande nome da seleção brasileira. Acho que agora ela já começa, né, essa transição de saída, até, né, tem esses atritos dentro da seleção de que já era para ter saído ou não, rola, né, por conta de que a Marta também tem um grande poder dentro da seleção feminina, mas a gente não pode não olhar para tudo que a Marta fez pro futebol, para a visibilidade do futebol feminino, e lógico, ela passa longe financeiro, de visibilidade, né, publicidade. Então você vai ver quanto de publicidade o Neymar tem, quanto a Marta tem, é ridículo. E aí não dá para comparar os dois, porque a Marta, primeiro que ela não é só melhor, foi a melhor, 6 vezes melhor jogadora do mundo, ela furou uma bolha, né, que não é fácil de furar. Então, assim, não é só isso, né? O Messi ganhou várias bolas de ouro, mas de um esporte consolidado. A Marta, não, ela tirou lá, ela tirou tudo da frente, ela foi abrindo espaço, entende? Então, assim, e a gente tem que lembrar que o futebol feminino, né, a primeira Copa foi em 1991, sabe? Foi ontem. O futebol feminino ele ainda está engatinhando, e aí tem que seguir as regras do futebol masculino, então aí se dissocia, aí já não vão caracterizar como futebol. Dentro hoje das universidades há uma grande discussão, porque não tem coerência as mulheres jogarem com o mesmo número de jogadoras no mesmo campo, que é o do masculino, porque é diferente, a gente, né, em relação ao físico, ao desenvolvimento técnico e tático, vai ser diferente, e tá tudo bem, não há também por que achar que não tá tudo bem, tinha que ser igual, não tem que ser, tem que acontecer adaptações, assim como aconteceu adaptação para eles, assim como acontece direto, né, o VAR tá aí, porque se tivesse um fair play, uma honestidade, não teria o VAR, todo mundo já falaria aqui. Então, se existe, é porque não tem. Então, assim, as regras vão sendo alteradas porque há uma necessidade. E deveria acontecer isso também para o esporte feminino, sem que seja uma coisa, tá vendo, elas não dão conta mesmo. Tá vendo, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só para deixar o esporte ainda melhor. Tanto para elas que estão jogando, como para quem também está acompanhando. Como fizeram no vôlei, que antes tinha... Né, lembra, no vôlei antes não era direto, né? Tinha o... não era ponto corrido, né? Isso, não era ponto corrido. Então, hoje já é, né? E por quê? Por causa da televisão. Porque para a televisão, toda vez que demorava muito, porque aí não valia, daí não valia, daí ficava naquela troca de bola, demorava muito. Então, para a televisão não estava dando certo. Fizeram ajuste. Ajustes acontecem, mas e aí?
Por que quando fala que é para mulher, aí não pode acontecer ajuste, aí não pode ter mudanças? Então, assim, e tá tudo certo, né? Eu vi ali o comentário que as mulheres conseguem jogar competitivo, e conseguem, lógico que conseguem, mas a gente pode melhorar ainda mais para elas e para o espetáculo, que é o futebol. Então, e a gente precisa discutir isso, sabe? Mas não discutir de uma maneira que há uma inferioridade, porque não há uma diferença. E todos nós somos diferentes. Então, tá tudo certo. Só precisa ser discutido de maneira que a gente discuta de uma maneira que traga ganhos para todos os lados. Por exemplo, tem 2 comentários aqui que eu separei, né? O Tom Marx e Engels diz: futebol feminino não é aceito pela maioria dos homens que gostam de futebol. Futebol feminino vai ter que construir o seu próprio público. E o Cristiano BR que comenta: mas a mulherada não assiste o futebol das minas. Culpa delas mesmo. Não sei como é que você avalia. Eu não sei se as mulheres acabam não assistindo, mas é porque também tem uma questão que é cultural, né? E quando é cultural, não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Modifica da noite pro dia, né? Não, mas eu acho que a gente tem que olhar além. A mulher não assiste primeiro, porque muitas vezes, né? E a gente tem que parar de olhar só para o meio ambiente que a gente está inserido. E olhar, porque muitas mulheres acatam o que os maridos falam, o que os homens colocam, o que elas vão assistir ou não, o que elas vão ter acesso ou não. Muitas mulheres foram criadas dentro dessa estrutura machista, que faz com que elas também enxerguem o futebol feminino como algo não legal. Porque foi feita essa construção, e porque é ainda muito jovem o futebol feminino. Então, assim, para que aconteça essa aceitação, ela tem que vir como uma construção. Então, como que vai construir? Mas veja, o futebol masculino dá muito mais dinheiro que o futebol feminino. Realmente dá mesmo. Mas então, o que a gente pode fazer? Vamos casar os dois, então? Vai lá, vai ser assim, para ter a Copa do Mundo masculina, vai ter que ter a Copa do Mundo feminina com os mesmos ganhos. Será que eles não vão querer manter a Copa do Mundo masculina? Entende? Mas quem quer fazer isso? Quem quer atrelar os dois produtos? Quando você tem uma empresa, tem um produto que vende mais e um que vende menos, você não tenta alinhar esses dois produtos? Dá para ser feito, dá para ser discutido, mas quem quer discutir? Então, não tem tanto espaço na TV, os horários são péssimos, que é colocado futebol feminino, né? Péssimo para as jogadoras e péssimo para quem vai assistir. Tudo isso vai dar o resultado final lá, mas nem as mulheres assistem. Então é isso. Se a gente não mudar a estrutura, dificilmente vai ter aceitação. E aí, olha só, tem um outro comentário aqui também do Isaías Júnior, que ele diz: acredito que o grande problema seja estrutural mesmo, das pessoas que pensam o futebol no Brasil, os dirigentes e diretores das federações e clubes. O choque que deveria acontecer era de uma organização, que é um pouco, acho que dialoga um pouco do que você está trazendo, né? Sobre uma questão Sim. de estruturação mesmo do futebol. E aí, Magá, então, por último mesmo, assim, a última questão que eu queria poder te ouvir, que você estuda a relação do esporte com o jornalismo, ou seja, a relação como a cobertura jornalística, ela trata o esporte, é mais ou menos nessa linha. E aí eu quero aproveitar e pegar o caso do Luigi, que é esse aqui que você mencionou. É o Luigi, isso mesmo, Luigi, isso. Eu até separei aqui para a gente poder relembrar, assim, lamentavelmente, claro, mas é importante que a gente possa mostrar, porque eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que eu quero te perguntar. Então, esse é o Luigi, é um jogador do Sub-20 do Palmeiras, e ele sofreu um ataque violento, racista, e quando ele foi para a coletiva de imprensa, ele faz exatamente esse questionamento. Obrigado, Luigi. Quando eu vi esse vídeo, Magá, para além da violência toda, que é muito difícil, é um vídeo, enfim, né, bastante complicado, assim, de ter que acompanhar, mas uma das questões que me veio muito, me saltou aos olhos, justamente por ser jornalista, né, que você também me parece que, assim, a falta de preparo desses profissionais, de ter um entendimento do que é mais importante para ser questionado. Aí precisou um garoto
que passou pela violência que passou, fazer essa indagação. Falar, pô, vocês não vão perguntar para mim? Olha o que eu acabei de passar. Então, eu não sei se é esse jornalismo que esportivo, especificamente, que ainda talvez engatinhe nessas questões, assim, né, sobre poder fazer uma cobertura para além das questões técnicas, né, que é justamente isso que ele critica no vídeo. Essa fala do Luigi, para mim, tem muitas camadas, assim, primeiro por ele ser muito jovem, e quando ele fala, nós estamos aqui para formação, né, então, ele que tem que mostrar, né, para as pessoas, para o entorno, a importância da formação e como ela tem que ser conduzida, porque já está errado ali, né, essas coletivas, essas câmeras, todo mundo em cima de meninos que estão em formação e que já não sabem lidar com tudo isso, né, ainda mais dentro de campo ter que lidar com coisas que é o que eu te falei. Se vem um técnico do exterior e aí sobem esses meninos para o time principal, e esse técnico, ele vive aquém dessas questões, ele pouco se importa, que é a fala do presidente da Conmebol, ele pouco se importa, entendeu? Porque não é um problema para eles. E é isso, os repórteres são brancos, homens brancos, aí você vai para... Né, tudo que está fora do campo, até mesmo os técnicos, a gente já vê isso, já vê que a gente está falando de homem branco, hétero, segue sempre aquela mesma linha. E eles pouco se preocupam, só finge se preocupar. Então, você vê, o repórter, outra camada para mim que pesa muito o repórter não teve nem coragem de falar mais nada. Ele, obrigado. É isso. O menino desabafa e ele, ao invés de falar, né, pedir desculpa, tentar falar, por favor, me fala como você se sente, o que você... Não, obrigado, porque eu vivo tão longe de entender essa questão e tão pouco quero entender que, ok, você falou isso, tá tudo certo, próximo, vou pegar o próximo. E é por isso que eu estudo exatamente a interseccionalidade no jornalismo esportivo, focado no futebol, porque o futebol, ele é o grande laboratório ético-social, né? Quando a gente pega essas questões, né, as pautas afirmativas, essas questões sensíveis, o futebol escancara elas. Só que ninguém está sabendo discuti-las com profundidade. Não estão buscando as pessoas que estudam com profundidade para que esse torcedor que está acompanhando, ele seja letrado também para entender o quanto isso é errado, o absurdo que é, que esses jornalistas que estão ali, eles precisam também entender e também questionar, e também parar ali o jogo, tá errado, não pode ser desse jeito, para a transmissão, não vamos mais transmitir, entende? Precisa também acontecer esse movimento, não é só do jogador dentro de campo, dos outros jogadores, do técnico, mas tem que vir de cima. Enquanto isso não acontecer, enquanto a imprensa abordar como mais um caso isolado, a gente vai sempre ver as coisas acontecerem e nada vai ser feito, não vai mudar. Porque aí você pega, e eu penso muito nisso, Thali, tem muita gente preconceituosa por falta de conhecimento. E aí fala, mas conhecimento está acessível, nem sempre. Porque a pessoa não sabe nem que ela precisa buscar esse conhecimento. E aí ela tem um determinado preconceito dentro de uma construção social que está enraizado nela, que ela nem sabe de onde veio, por quê, mas ela tem, e que isso não vai mudar se a gente não usar, né, esse grande laboratório ético-social que é o esporte. Tem uma pesquisa aqui no Brasil de percepção pública da ciência, do CGE, que eles perguntam para a população quem a população entende, o que a população entende por ciência e o que ela consome como notícia. E o esporte, ele está sempre entre os 5 assuntos que a população mais se interessa. Então, assim, ele está muito acima de várias outras questões de discussões importantes, mesmo como política,
porque as pessoas gostam de discutir o esporte. Então a gente precisa aprofundar nele. Ele tem que deixar de ser só mero entretenimento, porque um caso de racismo não é entretenimento. Seu áudio não está... Você acha que mesmo em 2025, atualmente, com tudo que a gente tem de informação, com as discussões todas que a gente tem, você acha que tem gente que ainda não sabe como lidar, não sabe o que fazer, não sabe, não tem informação, ou no caso, né, a expressão que você trouxe, o termo, não tem letramento? Você acha que ainda é uma questão de falta de conhecimento mesmo? Ou tem uma certa, sei lá, conivência, ou uma falta de interesse, por exemplo, de saber, de procurar e buscar essas questões, mesmo que seja a partir do esporte, que seja um caminho para entender essas questões, sabe? Eu acho que tem os dois. Acho que tem gente que se aproveita e acho que tem gente que não tem nem tempo, que não consegue, que não tem acesso. Muitas mulheres que não conseguem ter acesso porque são sugadas pelos maridos e que tem que entender a ideologia deles e seguir a ideologia deles, né, que são silenciadas sempre e que não acham que devem saber nada além do que está dentro daquilo que é passado pelo marido. Então, a gente tem que pensar também que existem regiões que não têm tantos acessos, né, pessoas que não vão acessar tantas informações, que não vão ter a real noção. Hoje, Thalita, quando você que tem um letramento social, você já sabe perceber nas entrelinhas uma fala, como a fala, né, do representante da Conmebol, quando ele fala do Tarzan e da Cheetah. A gente sabe que há uma entrelinha ali nessa fala dele. Ela não veio, porque foi o único exemplo que veio na minha cabeça. Porque a gente já tem essa consciência, mas nem todo mundo tem. Eu acho que é esperar demais a gente achar que todo mundo tem essa consciência. Então, o que a gente precisa é fazer com que, usando do esporte, do futebol, que é um esporte tão visto, uma ferramenta para que as pessoas tenham esse acesso, para que entre dentro da casa pelo marido, que vai ouvir e que a esposa vai estar do lado e vai, quem sabe, aí assimilar. De pessoas que querem se manter no poder e que vão ver que esse poder está começando a corroer. Então, a gente precisa usar essa ferramenta, porque ela é grande, ela é forte. E assim como o jornalismo tem esse poder, você sabe disso, né? A gente que trabalhou muito tempo ali com hard news, a gente sabe quando um caso caía para a gente, rapidamente era resolvido, quando esse caso não entrava, caía em esquecimento. Então, a gente sabe também que a imprensa consegue transitar quando ela quer. Certo, Magá, te agradeço. Com certeza vou te chamar mais vezes para a gente poder discutir sobre essas questões de esporte e futebol. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Thalita. Tchau, tchau.